Second, we Sedevacantists now base our position on a theological principle that the old R&R arguments simply no longer address. That because he was a public heretic, Bergoglio was not validly elected. So he had no papacy to lose. The anti-Sedevacantists in the age of Bergoglio, in other words, are stuck in a rut. Wrong theologians, wrong issue. For the past decade or so, a passel of civil lawyers from the R&R camp, Christopher Ferreira, John Salsa, Brian McCall, and Robert Sisko, have put out a whole boatload of articles attacking Sedevacantism. These gentlemen argue that a heretical pope must first be put through an elaborate trial process and then declared deposed by the cardinals or a church council before one can say he is not really the pope. Given the civil legal system's blinkered and highly lucrative preference for the vague notion of due process over common sense and substance, one can easily understand why this scenario fascinates civil lawyers. Or perhaps these normally gray-suited contract, tax, and personal injury lawyers secretly imagine themselves all decked out in the colorful gear of Vatican legal functionaries, eloquently defending the Holy Father before a jury loaded with rascally Sedevacantists. Be that as it may, as the basis for their arguments requiring a papal trial, these writers generally cite the 16th century theologians Francisco Suarez and Thomas Cajetan, the 17th century Jesuit Paul Layman, or especially of late, the 17th century Dominican John of St. Thomas. Impressive names in Catholic theology, of course. And the esquires, as part of their courtroom tactics, miss no opportunity to puff the qualifications of the expert witnesses they have called to the stand. Suarez as Doctor Eximius et Pius, Cajetan as trusted advisor to Pope Clement VII, and John of St. Thomas as one of the greatest Thomists the Church has produced. Well, okay, but whatever esteem these theologians may have enjoyed for their other opinions, the theology trained since the 17th century has quite definitively left their teaching on the question of a heretical pope back at the station, an abandoned opinion. The pivotal figure for Catholic theology abandoning the position of Suarez and company was Robert Bellarmine. Since the Church declared him both a saint and a doctor of the Church, he doesn't require too much puffing from me. In his great treatise De Romano Pontifice, published in 1610, Bellarmine examined 5 different theological opinions on the question of a heretical pope, and rejected the put the pope on trial first scenario that the R&R controversialists invariably cite. Instead, Bellarmine concluded that a pope who is a manifest heretic automatically ceases to be pope and head, just as he ceases automatically to be a Christian and a member of the Church. Before arriving at that conclusion, by the way, Bellarmine devoted 4.5 pages to demolishing the opinion of Cajetan, so beloved by the R&R bar. By the 20th century, all Catholic theologians and canonists who addressed the question of a heretical pope followed the teaching of Bellarmine and unanimously adopted his position that no trial was required. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria, dando sequência às conferências contra a tese de Cassitiaco e explicando do porquê que não devemos seguir tal tese. Sobre o vídeo anterior, uma breve recapitulação e uma breve análise das respostas dos tesistas, né? Foram de sempre, né? O senhor está desrespeitando o Monsenhor Guerard, como se eu estivesse desrespeitando. Queria saber qual foi o desrespeito à pessoa de Monsenhor Guerard. Provar que a carta é do próprio Monsenhor Guerard é uma falta de respeito, segundo esses tesistas. Então, enfim, eu sei
que debater com tesista é uma perda de tempo. São muito apaixonados, uns fazem até culto privado de Monsenhor Gerhard, que se veste igual ele, assim, olha no espelho, sabe, faz essas coisas aí. É uma idolatria à pessoa de Monsenhor Gerhard, que a gente, né, viu que cometeu sim alguns erros. Entre outras coisas, temos também aqui umas respostas, né, do seminarista do Monsenhor Sembor, Paulo Cavalcanti, publicou uma resposta ao primeiro vídeo, e foi muito engraçado, porque ele simplesmente traduziu uma tradução mal feita, parece que foi feita no Google, não sei, traduziu um artigo de 2020, o qual foi o motivo de eu ter feito e pago o perito, para ver se aquele artigo lá está falando a verdade, porque no artigo falava que a carta não era de Monsenhor Gerhard. Então foi pago o perito para refutar esse artigo. E o laudo é para ver, primeiro, se a carta é falsa ou não é falsa, e se é de Monsenhor Gerhard realmente. E foi comprovado pelo laudo pericial. Isso daí eles nem querem... E outra, eles nem responderam a segunda carta, que foi mais reveladora ainda. Que Monsenhor Gerhard rezava a Unacum, acreditava em Garabandal, e colaborando com o relato do motorista dele, que era testemunha próxima, de que ele não acreditava na tese de Cassitiaco. Mas isso eles nem responderam. E apenas repetiram um artigo pelo qual foi feito realmente, pelo qual eu paguei o perito para ver se era verdade ou não. Pois bem, agora vamos para a parte 2, vamos partir para a tese em si mesma, né? E vamos começar a pergunta se a tese é ou não é sede vacantista. Para a gente ver, para mostrar para vocês, católicos, que às vezes vocês estão sendo enganados por esses padres que são tesistas, que se dizem sede vacantistas. E vamos ver se realmente ela é sede vacantista ou não. Lembrando que a todos que no final de todas essas conferências, a resposta dos tesistas será sempre essa: o senhor não entendeu a tese. Então é sempre essa resposta que a gente vai ouvir. Depois de todos esses argumentos, eles vão falar sempre: o senhor não entendeu a tese, com aquele ar de... Mas vamos ver se eu entendi realmente a tese ou não. Eu vou seguir agora com um breve resumo, histórico. Talvez algumas pessoas vão ficar perdidas, talvez não, né? Mas eu quero que pergunte aqui, deixe no comentário se tiver alguma dúvida, se for algo muito rápido, se tiver alguma parte que não foi bem entendida, porque nós vamos adentrar a tese agora. Então, a origem da tese de Cassitiaco. A tese de Cassitiaco, vou chamar simplesmente de tese, embora seja apenas uma teoria, não é propriamente uma tese, né? Ela foi criada pelo padre Gerhard Larier, quando este padre já estava ali há 3 anos trabalhando como professor da Fraternidade de São Pio X, na época de Monsenhor Lefebvre, lá em Friburgo e Econe, lá na Suíça. E os principais objetivos da tese era tentar explicar, dar um argumento teológico, que como alguém que se supõe ser o Papa, como era o caso de Paulo VI e João Paulo II naquela época, como que alguém assim pode incorrer em cisma e aprovar heresias e erros do Vaticano II e do magistério pós-conciliar, e justificar assim a resistência do movimento tradicionalista, liderado pelo Monsenhor Lefebvre, né, que é uma posição totalmente, é um novo galicanismo, né? Reconhecer e resistir. Vamos explicar isso teologicamente? Gerhard foi um dos que formularam algumas teorias, né? Então o padre Gerhard, ele rompeu com o Monsenhor Lefebvre lá em 1977. E só depois que a tese foi exposta e defendida publicamente, lá em 1979 e 1881, numa revista chamada Cahiers de Cassitiaco. Daí o nome veio tese de Cassitiaco. É Gerhard que inventou essa tese. E contava com isso também de colaboração de outras pessoas. Sobretudo do padre Bernard Lucien, que depois esse padre abandonou a tese, aceitou o Vaticano II e tornou-se um ferrenho defensor do magistério, entre aspas, conciliar. Então esse é o fim da tese, na maioria das pessoas que vão seguindo, né? Então a gente sabe, né, que na época de Monsenhor Gerhard buscaram uma
buscaram uma explicação ordinária para como se resolveria, né, essa questão do papado. E era algo que se estava buscando, né? O pessoal estava confuso, estavam sem papa, imagina, católicos sem o pastor, confusos, tentando explicar o que estava acontecendo, o desespero, toda aquela inovação, todo aquele modernismo invadindo tudo, destruindo tudo, desesperador. E todos estavam tentando ali buscar alguma explicação e tal. E a tese era uma explicação ordinária. Hoje em dia já é extraordinária, porque a tese mudou. Porque para guerrar, lembrar um pouquinho, para guerrar tinha que ser um bispo pelo menos ordenado validamente. Hoje em dia não tem nem mais bispo ordenado, virou extraordinário, né? Se você pegar o fim da tese, imagina um papa, né? O Bergoglio está lá e de repente ele está lá escrevendo suas encíclicas contra o catolicismo, de repente de um dia para a noite ele olha, nossa, esse pessoal da tese eles estão certos, eu sou um papa material e não sabia, eu vou ter que aceitar agora, eu vou ser católico agora e vou receber uma luz aqui, sei lá, vou receber tem uma coisa impedindo, mas eu vou receber uma luz aqui, agora eu vou virar papa. Mas eu tenho que ser sacerdote ainda. Nossa, vou ter que ir lá para o mosteiro, né? Vou ter que ir lá para o seminário do Monsenhor Sembor, o mais tradicional de todos os seminários que nunca antes existiu. Virar um seminarista, virar um padre, virar um bispo, e aí sim eu vou virar o papa da Igreja Católica. É uma coisa assim, ó, impensável. Já virou uma solução extraordinária, né? É impressionante, mas as pessoas não querem ver o fato, né? Eles não querem colocar a tese na realidade. Como se daria na realidade a tese? Se uma pessoa fizer isso, já não segue mais a tese, é impossível. Assim. Eu posso inventar uma teoria aqui, por exemplo, né? Vou supor que um santo vai vir, inventa uma teoria de que vai vir um santo e vai lá no Vaticano e vai ressuscitar Pio XII ali ressuscitado vai... Imagina, eu estou inventando aqui. Posso inventar soluções mil pro papado, né? Mas a tese totalista, os totalistas, né? O sede-vacantismo totalista, ele tem uma solução que é ordinária, que é baseado na doutrina, que é o concílio geral imperfeito. Isso daí eles tentam esconder sempre e sempre vão menosprezar, sempre. E a tese começou a ser um problema quando ela se tornou um dogma de fé lá naquele seminário do Monsenhor Sembor, se tornando um dogma de fé, expulsando os seminaristas que não aderiam à tese. Que antes nós éramos sede-vacantismo todos amigos. É uma hipótese, só uma hipótese. Você acredita, eu posso não acreditar e tal, segue aí, segue aqui. Vamos seguir juntos contra o modernismo. Mas hoje não, hoje virou dogma de fé. E querem falar que nós somos sectários. Então, eu acho que deviam ser revistos esse termo aí. Quem que é sectário realmente, né? Então vamos continuar. Muitos se enganam com essa tese, crendo que ela é um tipo de sede-vacantismo, que de maneira diferente conclui a mesma coisa que o sede-vacantismo. Afinal, na prática, os adeptos da tese aparentam ser como sede-vacantistas. Eles dizem não rezam unacum Bergoglio, e que os modernistas que ocupam a cátedra de São Pedro após a morte do Papa Pio XII não são verdadeiros papas, eles falam isso. Mas também há padres lefebristas que, apesar de não dizerem que Bergoglio não é papa, não rezam missa unacum Bergoglio, e que no resto agem idêntico aos sede-vacantistas, apesar de não serem sede-vacantistas. Por outro lado, há adeptos da tese que consideram como verdadeiro papa o maçom modernista Angelo Roncalli. Dentro da tese há outras ali tem vários tipos de tese. Tem inclusive esses tesistas que acreditam que Roncalli é papa legítimo, que tomou o nome ainda de João XXIII, né, Roncalli. Como é o caso dos seguidores do padre Belmont, e padres que na missa rezavam e rezam no cano da missa não conforme ordena as rúbricas da Santa Igreja, mas conforme a invenção de Dom Guerard, que ele propôs, né, naquela revista, Tese de Cassitiaco. Ele propôs rezar unacum sede apostólica, algo totalmente novo, assim, nunca vi isso. E no site, né, da Liga do Santo Amadeu, que é uma associação de fiéis francófonos, são atendidos pelo Instituto Mater Boni Concili, conhecido como IMBC, que é o maior propagador da tese do mundo, né? Quem não os conhece, esse instituto é o maior propagador da tese. Eles falam que se deve rejeitar a assistência à missa, onde esses falsos papas são nomeados no cano da missa, como acontece nas mitas ditas unacum, e que se deve preferir a assistência à missa onde no cano se reza com a fórmula inovadora unacum sede apostólica.
e explicam com as seguintes palavras. Eles dizem assim, entre aspas: por esta fórmula expressamos toda a nossa submissão e união com a autoridade da Sé apostólica. Autoridade que não questionamos quando afirmamos que o eleito atual não a detém. Segundo a tese de Cassitiacum, uma pessoa eleita ocupa a Sé apostólica, que não está vacante. Este ocupante, embora permanecendo Papa em poder, não é Papa, não é o vigário de Cristo, não tem autoridade sobre a Igreja. Nestas condições, designar a Sé, em vez de designar o eleito como Papa, exprime precisamente esta realidade da persistência da Sé apostólica pela existência de um eleito, apesar de não terem recebido a autoridade que deveria ter sobre a Igreja. Por consequente, isso exprime também a persistência da possibilidade da continuação da Sé apostólica da Igreja. Uma vez que a continuidade da apostólica não é rompida, ela permite ter hoje e para o futuro uma pessoa eleita ou a possibilidade de uma eleição. Caso contrário, a história da Igreja pararia e as portas do inferno prevaleceriam. Fecha aspas. Esse aí é o termo deles. Então lá não tem um Papa, tem uma pessoa eleita, né? É isso que eles falam, e tem que fazer essa fórmula aí, una cum sede apostólica. Uma fórmula que nunca existiu na história da Igreja. E o que acontece? Mas apesar de não se nomear ninguém como Papa, no fim, acaba sendo a mesma coisa que una cum, dos lefebristas, esses galicanos. Pois, como ensinam os teólogos e o Papa Bento XIV na bula Ex Quo, essa parte na missa onde se diz por quem e em união com quem a missa é oferecida é a maior expressão de unidade entre o sacerdócio e o restante da Igreja Católica. De modo que eles acabam reconhecendo que o ocupante da Sé apostólica pertence à Igreja Católica e é um defensor da fé reta, o que é absolutamente falso, repugnante, escandaloso e contrário à fé. Óbvio. Portanto, tais padres da tese apenas dizem que rezam missa não una cum, mas não rezam. Enganam os fiéis católicos. Daí vem alguns adeptos da tese mentir dizendo que Dom Guerard, muito antes do Padre Secada, o Padre Secada que propagou essa ideia da oblação pura, oblatio mundo, que condenava absolutamente a missa una cum, não una cum, algo que é mentira, porque Monsenhor Guerard defendia ser lícito a assistência à missa una cum se a pessoa, por exemplo, tivesse problema de consciência em ter que se santificar em casa. E uma missa que é oferecida una cum sede apostólica não é uma missa não una cum, nem uma oblação pura. É um reconhecimento formal que essa seita herética que usurpou a cátedra de São Pedro é a Igreja Católica e é oferecer a missa em união com uma falsa igreja e através dela. Por isso a tese chega ao absurdo ainda de defender que a hierarquia do Novo Zordo e a Igreja do Novo Zordo são a hierarquia material e a igreja material é da Igreja Católica. Como faz isso aí publicamente esse Instituto Mater Boni Concilio. Ele chega ao absurdo também de dizer que a religião do Novo Zordo pertence à Santíssima Igreja Católica, de modo que há hoje na igreja duas religiões. Isso aí quem fez público foi feito publicamente pelo Instituto Católico Romano do Monsenhor Sembo. Então, diferentemente dos sede-vacantistas, tanto os lefebristas como os adeptos da tese acabam agindo como uns bipolares, esquizofrênicos. Eles dizem uma coisa e faz outra. Pois tanto a teologia de um quanto a de outro são esquizofrênicas, absurdas. E é essa a razão que faz até muitos adeptos confusos a pessoas incautas à tese, aderindo à tese, e se dizem ainda sede-vacantistas. Dizem que concordam com São Roberto Bellarmino, dizem que um herege não pode ser papa, dizem que a igreja conciliar é uma igreja falsa, etc. Mas tudo isso é enganação, porque a tese que dizem seguir nega todas essas realidades, todas. Começando por negar o fundamento da posição sede-vacantista, que um herege não pode ser papa de modo algum, segundo São Roberto Bellarmino. Modo algum. Porque Monsenhor Guerard era dominicano. Ele se apoiava mais ou menos, assim, digamos, na tese, né,
a teologia do cardeal Caetano. Igualzinho faz os lefebristas, fraternidade, igualzinho. Eles tentam ali que seria necessário, né, a sentença de um concílio geral para que o ocupante da sé apostólica deixe em todos os sentidos de ser papa. Inclusive materialmente, segundo o próprio Monsenhor Guerard, como ele disse mesmo. Mas a tese do cardeal Caetano foi refutada pelo São Roberto Bellarmino, doutor da igreja, que demonstrou que devido à heresia manifesta, o ocupante da sé apostólica não poderia ser papa de modo algum, ou seja, nem materialmente, como eles querem, nem formalmente, e que perderia o pontificado sem a necessidade de qualquer sentença. Por isso que a gente chama sede vacantista bellarminiano, por causa desse tipo de posicionamento que veio aí. Essas pessoas que preferem a cardeal Caetano do que o doutor da igreja São Roberto Bellarmino. E na matéria que ele foi elogiado das controvérsias católicas. Então esse doutor da igreja, São Roberto Bellarmino, é ainda seguido por 2 doutores. Eles esquecem Santo Afonso Maria de Ligório e São Francisco de Sales. E também por vários outros teólogos, canonistas, sobretudo após o Concílio Vaticano I, o que é inclusive reconhecido por um dominicano que talvez seja o maior moralista do século XX, o padre Dominique Brumer. Como o herege manifesto não pode ser papa de modo algum, pois a fé é o fundamento do papado, é necessário ter a fé. É evidente que a eleição ao papado de um herege manifesto como Bergoglio é inválida por lei divina. E esse é o ensinamento unânime dos teólogos e canonistas. Que até o próprio cardeal Caetano concorda. A heresia manifesta é um impedimento de lei divina para obter o papado. O padre Filippo Maroto, professor de Direito Canônico do Pontifício Colégio de Santo Atanásio, consultor do Santo Ofício, que trabalhou na preparação do Código de 1917, escreveu: ponto A. A validade da eleição, no que diz respeito à pessoa eleita, depende apenas da lei divina. Em outras palavras, nenhum outro impedimento, exceto os previstos pela lei divina, invalida a eleição de um romano pontífice. Por consequente, para uma eleição válida de um romano pontífice, é agora necessário e suficiente que a pessoa eleita seja, 2 pontos, ser um membro da igreja, pois aquele que não pertence à igreja é considerado incapaz de possuir jurisdição, especialmente jurisdição ordinária, e não pode efetivamente ser o chefe da igreja. Por esta razão, os infiéis, os não batizados, não podem de modo algum ser validamente eleitos. Assim também a própria lei divina proíbe os hereges e os cismáticos do Supremo Pontificado. Fecha aspas. Portanto, o que impede os hereges de serem papas não é a sentença da igreja. Não é se eles serem sentenciados canonicamente, como dizem os adeptos da tese. Senão, os teólogos diriam que a heresia é um impedimento de lei eclesiástica e não de lei divina. Os teólogos deveriam dizer, não, a heresia é um impedimento de lei eclesiástica e não de lei divina, mas não, é impedimento de lei divina. E o padre Secada, no artigo Tradicionalistas, Infalibilidade e o Papa, ele explica essa confusão que os lefebristas e os adeptos da tese cometem, onde ele responde o argumento de que ninguém é herege sem a igreja condená-lo como tal. E assim explica o padre Secada. Entre aspas, ele diz: esse argumento confunde a distinção que os canonistas fazem entre 2 aspectos da heresia. A moral, que é a heresia enquanto um pecado contra a lei divina, e o canônico, que é a heresia enquanto um crime, um delito, contra a lei canônica. Esta distinção é fácil de compreender quando se aplica ao caso do aborto, né? Podemos considerar o aborto sob 2 aspectos: um moral, o pecado contra o 5º mandamento, que resulta em perda de graça santificante, e 2, canônico, crime contra o cano 2350, eu acho, que é do Código Canônico, que resulta na excomunhão automática, ipso facto. E no caso da heresia, advertências somente entram em jogo, assim, digamos, quando é para crime canônico da heresia. Essas advertências não são obrigatórias para que se cometa o pecado de heresia contra a lei divina. É como explica o canonista Michael, que nos dá uma clara distinção.
pertinácia não inclui necessariamente longa obstinação do herege, advertências da igreja. Uma coisa é a condição para o pecado de heresia, outra é a condição para o crime canônico de heresia, punível por lei canônica. Então, é o pecado público de heresia que faz o Papa perder a autoridade de Cristo. Se uma situação assim acontecesse, diz o canonista Coronato, ele, o romano pontífice, iria, por lei divina, cair do seu ofício sem nenhuma declaração. Sem nenhuma declaração. Além disso, a nossa realidade mostrou que isso não é só um ensino unânime dos teólogos e canonistas, mas é uma verdade de fé. Por quê? Se esse ensinamento não fosse correto, então todos os modernistas que usurparam a cátedra de Pedro após Pio XII seriam verdadeiros papas que ensinaram heresias, não só em magistério privado, ou seja, não só como doutor privado, mas também no magistério público, ou seja, como romano pontífice, ensinando como autoridade que Cristo conferiu a ele. Então, quando os teólogos falavam da possibilidade de um papa incorrer em heresia, era tão somente quanto ele exercia seu magistério privado, né? Onde ele falava como qualquer outro doutor em teologia aprovado pela igreja. Que é o que o Papa Bento XIV escreveu em um dos seus livros, dizendo que ele não falava na autoridade de romano pontífice, mas de um teólogo como qualquer outro. Geralmente isso também vale para quando o Papa está se pronunciando em uma audiência ou em um sermão. Nesses casos o Papa não é infalível. Ele pode pecar contra a fé, ensinando até publicamente uma heresia. Mas os teólogos e o magistério jamais admitiram a possibilidade de um Papa ensinar a heresia em seu magistério ordinário, que geralmente é exercido em encíclicas e em outros documentos papais. Pelo contrário, o magistério já condenou tal ideia, pois, como ensinou o Papa Pio XII na encíclica Humani Generis, as palavras de Nosso Senhor, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, valem para o Papa não só ao exercer seu magistério extraordinário, mas também seu magistério ordinário. E conforme a encíclica na Statis Cognito do Papa Leão XIII, se a igreja em seu magistério pudesse errar em doutrina de fé, seguir-se-ia o que evidentemente é absurdo, que o próprio Deus seria o autor do erro dos homens. O que seria heresia, pois Deus, sendo perfeito, não pode se enganar e nos enganar. Ademais, a indefectibilidade da Igreja Católica a protege do erro. E isto é um dogma. Portanto, seria contrário à fé católica a possibilidade desses modernistas serem papas. E contudo, a fim de evitar o sedivacantismo, ao analisar a questão da incompatibilidade entre a heresia e o papado, Dom Guerard propôs a teoria de que esses papas foram validamente eleitos, porém ficaram privados da autoridade papal, por terem posto um suposto obstáculo na autoridade que Cristo comunica ao Papa. Então ele inventou esta ideia do obstáculo. E esse suposto obstáculo, né, seria uma falta habitual de intenção desses eleitos ao papado de buscarem o bem comum da igreja, que em última instância é a lei máxima da igreja, a salvação das almas. A lei suprema é a salvação das almas, que se alcança através do ensino da verdade e da reprovação do erro, através da devida recepção dos sacramentos, através da perpetuação do sacerdócio, da manutenção da igreja, etc. Porém, essa teoria de que os que ocupam a sé apostólica ficariam privados do seu poder de governo, que é a jurisdição papal, devido a essa falta habitual de não quererem, não buscarem o bem comum da igreja, é um absurdo filosófico, primeiramente, e teológico, sem igual da tese. Porque para a filosofia política, por exemplo, Santo Tomás e Aristóteles, vemos que a total possibilidade de um governante ir habitualmente contra o bem comum da sociedade que ele governa, sendo nesse caso um tirano, e naquilo que ele ordena injustamente deve ser desobedecido, como disse o Papa São Leão XIII. Mas o fato desse governante tirânico atentar habitualmente contra o bem comum da sociedade civil não seria de modo algum a causa pela qual ele perderia seu poder de governo. Pois, apesar de um governante não buscar o bem comum de uma sociedade, ele ainda possui o poder de governar. Então ele ainda possui poder. Vemos então que, para a filosofia política de Santo Tomás e Aristóteles, que esta ordenação ao bem comum da sociedade
é o que constitui a autoridade, propriamente dita. Conquanto se costuma usar como sinônimos que deve-se ter uma distinção entre poder e autoridade. Porém, nos dias de hoje, a gente sabe que não se costuma fazer essa distinção. Há uma confusão entre poder e autoridade. Então, possui poder aquele que tem capacidade efetiva e tem os meios para fazer isso, os meios de fato, né, de governar a sociedade. Agora, é diferente. Quem possui autoridade é aquele que possui sabedoria teórica e prática para ordenar a sociedade ao seu bem comum. É como diz o professor de Metafísica e Filosofia Política da Universidade Católica de Valparaíso, o Dr. João Antônio Widdow. Em seu livro, ele demonstra que poder e autoridade não são a mesma coisa. Ilustra a distinção com este exemplo, dizendo: a relação entre autoridade, enquanto sabedoria prática, e governo é análoga, pois é a que há entre a arte da navegação e a ação de dirigir o navio. O navegador, pelo ofício, é aquele que tem a capacidade de dirigir o navio. Daí vem, muito especificamente, o termo governo. E por isso a capacidade de ensinar aos outros esta arte e de dar conselhos a este respeito, ele tem autoridade, pois nele reside o conhecimento próprio do ofício. Mas não é porque ele tem autoridade que ele também tem o poder de governar tal navio. Ele só a tem se esse poder, em particular, tiver sido reconhecido por aqueles que têm o poder de fazê-lo. Por exemplo, os proprietários do navio. É claro também que, mesmo que o exercício de um poder pressuponha ou recomende, né, um certo grau de autoridade naquele que exerce, a posse de um e de outro não é a mesma coisa. Então, fecha aspas. Portanto, pode-se ter autoridade sem possuir poder, assim como se pode possuir o poder sem autoridade. E o exercício de um poder sem autoridade é o que constitui a tirania de um mau governante. O mesmo vale para a teologia eclesiástica, onde geralmente os princípios filosóficos que servem de base para o direito humano também se aplicam também à igreja. Por exemplo, uma sociedade que a igreja é uma sociedade religiosa, tanto que nenhum teólogo jamais disse, né, que um papa ficaria privado de seu poder de governar a igreja se ele não buscasse o bem comum da igreja. A gente nunca viu isso. Nenhum teólogo da igreja disse isso. É pelo contrário. A gente lê, por exemplo, em São Roberto Bellarmino e tantos outros, que eles falam da possibilidade de um papa que, embora não fosse herege, tentasse destruir a igreja e perturbasse as almas, o que permitiria aos inferiores resistirem ao papa. A gente vê isso nos teólogos. E assim diz São Roberto Bellarmino, entre aspas, né? Assim como é lícito resistir ao pontífice que agride o corpo, assim também é lícito resistir ao que agride as almas ou perturba a ordem civil, ou sobretudo aquele que tentasse destruir a igreja. Digo que é lícito resistir e não fazendo o que ordena e impedindo a execução de sua vontade. Mas não é lícito, contudo, julgá-lo, puni-lo e depô-lo, pois estes atos são próprios de um superior. Fecha aspas. Então a gente vê que os teólogos, nenhum deles jamais disse que um papa que tentasse destruir a igreja ficaria privado do poder papal ou que não seriam papas. Nem mesmo os dominicanos diziam que um herege manifesto só perderia o papado completamente, né, após uma sentença da igreja. Sustentavam que esse papa herege manifesto estaria privado do poder de governo e da sua jurisdição papal. Até os dominicanos falam isso. Então quando ele tem heresia, é só aí que perde realmente o papado. Mas enfim, esse erro, né, grosseiro também, deveria ser suficiente para que os católicos rejeitassem a tese. No entanto, muitos adeptos da tese se envaidecem, né, a gente vê, porque seguem essa tese, que só aparenta ser complexa e tomista, ela só aparenta, e que na visão deles só entendem, né, aqueles que entendem suficientemente de filosofia e teologia escolástica, como é o que diz, né, o próprio Monsenhor Sembo, atacando publicamente a memória dos falecidos padre Anthony Checada, que foi professor de liturgia e direito canônico no próprio seminário do Monsenhor Sembo, e também do bispo, que Deus o tenha, o bom senhor Dolan, que o ajudou a fundar o seminário da Santíssima Trindade.
Então esse é o nível da arrogância dessa gente que segue a tese. E a gente vai ver ainda esse erro grosseiro, não é o único em filosofia e teologia que essa tese esquizofrênica faz, né, que ela comete. A gente vai partir desse erro, a tese acabará sustentando que todos esses modernistas são papas materiais, materialiter, mas não formais. Então, a gente vai começar aqui a falar um pouco de matéria e forma. Matéria e forma são termos tirados da teoria aristotélica das causas, que são usados pela tese de maneira análoga. Eles usam de maneira análoga. E para compreenderem o que eu vou falar aqui, né, sobre a metafísica, eu acredito que seja suficiente dar apenas alguma noção básica de cada um desses termos. Por exemplo, os entes corpóreos, né, a matéria seria o que constitui o corpo. E a forma é aquilo que faz o ente ser o que ele é. Por exemplo, no homem, o corpo é a causa material e a alma racional é a causa formal. São coisas distintas e inseparáveis na realidade. É inseparável, na realidade é inseparável. Elas só são separáveis apenas no intelecto, que a gente consegue abstrair dessas coisas. E se a causa material do homem se separasse da causa formal, já não haveria mais homem, animal racional. Pois o corpo seria apenas um cadáver e a alma seria um espírito. Deste modo, segundo a analogia feita pela tese, a causa material que constitui o Papa seria, segundo a tese, a sua eleição papal válida. E a causa formal seria a sua autoridade ou poder de jurisdição comunicado por Cristo. É uma analogia válida, o erro está a separar na realidade estas duas realidades distintas, mas inseparáveis nas causas que constituem o Papa: a eleição válida e o poder papal. Dirão eles que a analogia é sempre perfeita e que essa separação seria possível e análoga em caso do presidente dos Estados Unidos, né, que eles falam nessa analogia, que é eleito validamente em novembro e só, no entanto, recebe autoridade e poder lá em janeiro. Né? Eles sempre falam dessa analogia do presidente. A gente sabe que analogias são sempre imperfeitas, mas essa analogia do presidente dos Estados Unidos não se aplica ao Papa, né? Porque a igreja já definiu que uma vez a eleição foi feita validamente, o eleito aceitou, ele recebe imediatamente, por direito divino, autoridade ou poder de jurisdição comunicado por Cristo. Ele recebe imediatamente. É diferente de uma democracia maçônica, né? Que em novembro tem a eleição e só em janeiro recebe. Não tem nada a ver essa analogia com a analogia do Papa. Impressionante. Imediatamente recebe. E se o Papa não recebe essa autoridade ou poder papal, é porque não foi eleito validamente, ou seja, não era papável, conforme sustenta a posição sedevacantista, baseando-se no ensino unânime dos teólogos e canonistas, de que um herege não pode ser eleito ou designado validamente, por direito divino. Mas como os adeptos da tese não querem admitir que a posição sedevacantista está certa, eles não vão admitir isso, dirão alguns que o problema esteve na aceitação do eleito, que a eleição não foi aceita devidamente porque o designado não tinha a intenção de cumprir devidamente o fim do papado, né? A intenção, eles entraram na mente da pessoa lá e falaram, não, você não tem intenção, não quer, porque ele não busca o bem comum da igreja, de maneira análoga ao matrimônio, que os dois cônjuges, né, não têm alguma intenção essencial para contrair um matrimônio válido. De modo que diante da igreja, os dois foram casados validamente, contraíram as obrigações legais, mas diante de Deus, não. O matrimônio foi inválido e não poderiam se portar moralmente como casados. Então, novamente, essa analogia outra que eles fazem, né? As analogias são imperfeitas e não podem, assim, provar o todo, né? Idêntico, julgando apenas um aspecto idêntico dessas coisas, dessas ideias diferentes. E essa analogia do matrimônio também não se aplica a uma eleição válida de um papa. Porque se o eleito ao papado não aceitou a eleição canonicamente feita, o Código de Direito Canônico prevê que tal eleição não aceita dentre 8 dias úteis é inválida. O próprio direito canônico fala. E ainda que essa lei de prazo não se aplique à eleição do Papa, o eleito que não aceita devidamente a eleição não pode contrair os direitos papais diante da igreja, porque pertence também ao direito eclesiástico que assim que o eleito aceita a sua eleição papal,
ele imediatamente, essa palavra imediatamente tem que ser falada sempre, imediatamente recebe por direito divino o poder papal. E isso é uma doutrina que sempre foi admitida por todos os teólogos, é impressionante, todos os teólogos falam isso, e foi definido ainda pela Igreja Católica, que não pode errar, a Igreja não pode errar, é imediatamente. Então, se para a tese não há razão para a incompatibilidade entre heresia e jurisdição papal, eles falam que não há incompatibilidade, menos ainda há entre jurisdição papal e uma suposta intenção de tentar destruir a igreja e perder as almas. Enfim, é como disse o célebre teólogo e canonista, que no século XX foi professor da Pontifícia Universidade Gregoriana Jesuíta Félix Capello. Não se pode falar de eleição propriamente dita se o eleito não adquire o direito de exercer jurisdição. Félix Capello. Outros adeptos da tese, vão dizer que houve a eleição válida, que o eleito não só é verdadeiramente papa de acordo com as leis da igreja, que é papa de direito, mas que também adquiriu o poder papal que decorre da ordem natural da igreja. E essa teoria de poder papal que decorre da ordem natural da igreja é primeiramente desenvolvida pelo que a gente já se referiu aqui, pelo padre Bernard Lucien, que ele tentou, para explicar como os papas materiais, que careciam do poder que decorre da ordem sobrenatural, que seria a jurisdição papal comunicada por Cristo, poderiam eles designar eleitores para um conclave válido e mudar as leis do conclave que estão ordenadas tão somente à ordem natural da igreja. Então daí vai surgir outro absurdo teológico dos adeptos da tese, que separam o poder de designar, eles separam esse poder de designar do poder de jurisdição. Essa é a novidade teológica. Vamos separar o poder de designar do poder de jurisdição. Embora esses dois poderes são distintos, o poder de designar supõe que ele tenha poder de jurisdição. Isso é óbvio isso. É impressionante. Então todo ato de administração da igreja supõe em foro externo a jurisdição ordinária, ou a jurisdição delegada por alguém que possui jurisdição ordinária. Então vou dar um exemplo. Os cardeais, ao eles designarem, quando eles designam alguém, exercem então o seu pleno poder de jurisdição delegado pelo Papa, que para exercerem conforme o regulamento do papal vigente. Então eles recebem plenamente o poder de jurisdição. De tal modo, a tese acaba negando uma doutrina definida também pela igreja. Eles ficam num beco sem saída, sustentando uma vacância que não existe na teologia católica, que jamais foi admitida pelos teólogos e menos ainda pela igreja. Pois, como ensina a igreja, um ofício pode ficar vacante de apenas duas formas. Só tem duas formas para algum exercício ficar vacante: material ou de fato, e formal ou de direito. Então, a vacância material ou de fato de um ofício acontece, por exemplo, quando um bispo está fisicamente impedido de estar na sua diocese. Daí se diz também que a sé está impedida. E isso não tem nada a ver com a tese, como querem dizer alguns. Tem nada a ver. Porque quando se a vacância formal ou de direito de um ofício aconteceria quando não há nenhum ocupante que tenha sido legalmente designado para tal ofício, e ainda assim um ofício que esteja em vacância formal ou de direito poderia ao mesmo tempo não estar em vacância material ou de fato, pois alguém poderia estar ocupando ilegalmente aquele ofício. É como acontece com os cismáticos orientais. Eles não têm poder de jurisdição, mas mantêm as sés apostólicas ilegalmente, em uma sucessão apenas material. Então a tese parece que inverte esses dois tipos de vacância quando ela sustenta que os papas materiais mantêm uma sucessão legal de designação. Mas em realidade eles acabam sustentando uma vacância que é como se a vacância de direito ou a vacância formal pudesse se dar de dois aspectos distintos da designação legal, ou o material e o formal, onde o material é o mero exercício, ele apenas faz exercício e a possessão do poder de designar, e o formal seria aí sim, aí a jurisdição suprema. Mas essa é uma distinção absurda que não tem fundamento nenhum na teologia católica, cria uma ideia de vacância também absurda. A única vacância que o católico pode e deve constatar é a vacância formal do papado.
Não no sentido inovador e sem fundamento e louco da tese, não é nesse sentido, mas no sentido que ensinam todos os teólogos da Santa Igreja, no qual o atual ocupante da Sé de São Pedro, Jorge Mário Bergoglio, foi designado ilegalmente, portanto, é um usurpador. Há uma vacância formal e uma usurpação de fato da Sé Apostólica. Então tem duas coisas ali na Sé Apostólica, uma vacância e uma usurpação. E essa é a posição sedevacantista, a única posição católica diante de tudo isso. E que é rejeitada, inclusive pelos adeptos dessa tese inovadora. A gente não pode considerar essa tese como sedevacantista. Dom Guerrard, para vocês terem ideia, nunca disse ser sedevacantista, como fazem hoje esses adeptos da tese. Esses adeptos da tese enganam os católicos incautos. E às vezes até eles enganam a si mesmos, né? Monsenhor Guerrard e Padre Lucien, eles insistiam que a igreja estaria em estado de privação, porque a Sé Apostólica estaria privada de sua autoridade. Daí razão pela qual chama a posição da tese de sede-privacionismo. E de sede-privacionistas aqueles que seguem a tese. Então, é necessário usar esses termos sempre para distinguir a posição de alguns lefebristas do sedevacantismo. A posição do padre Calderon, por exemplo, da Fraternidade, além de reconhecer alguma legitimidade no falso clero da Igreja Conciliar, como faz a tese, sustenta ainda que tal clérigo não tem autoridade nenhuma e por isso todo o magistério conciliar não tem nenhum valor. É uma posição próxima, assim, namora a tese de Cassitiaco. E é assim uma posição chamada RR, inclusive pelos adeptos da tese, que é uma posição, né? Então não há razão para considerar a tese como uma posição sedevacantista. É uma posição reconhecer e resistir. O próprio Monsenhor Sembor disse no seu tese show que não se pode fazer como fazem os sedevacantistas que não reconhecem nada nos modernistas, né? Não se pode fazer isso. Então, a tese tem que se fazer como esse pessoal da fraternidade, como esses lefebristas. Eles acabam fazendo o quê? Esperando a conversão dos modernistas para que a Igreja Católica possa ser restaurada. Eles deformam a doutrina católica e criam mais teorias e mais teorias absurdas, como essa teoria de que há duas igrejas, que é como muitos lefebristas fazem, ou a teoria de que há duas religiões na Igreja Católica, que é o que os adeptos da tese fazem. Não basta. Um católico tem que afirmar a doutrina católica. A igreja é una e é uma sociedade perfeita. Sua existência não pode depender de uma sociedade alheia a ela. Não pode se depender de uma falsa igreja, de uma religião de modernistas. Jamais. E ao que me parece sustentar que a restauração da Igreja Católica depende da seita Novus Ordo, né? Sustentar isso, né? Não, a restauração depende desses modernistas. Isso daí parece uma heresia. Para mim é uma heresia. Porque é negar também a doutrina da fé, que a Santa Igreja Católica Romana é uma sociedade perfeita. Eles negam isso quando eles falam isso. Nós dependemos da conversão de Jorge Mário Bergoglio para que a igreja volte a ser normal. Então está dependendo de uma falsa religião. A igreja não é uma sociedade perfeita? Então ela não depende disso. E essa proposição já foi condenada pela igreja. Então a seita conciliar é outra religião, não é a igreja católica. São coisas, é evidente. Até os adeptos da tese, no máximo, são capazes de objetar, né, os sedevacantistas, indagando o porquê os clérigos sedevacantistas não pedem, né, abjuração. E essa foi a objeção que Monsenhor Sembor fez a Monsenhor Dolo. Porque se ela é outra igreja, por que vocês não pedem abjuração? Mas qualquer católico, né, de bom senso, compreende que essa indagação é respondida não com o absurdo que Monsenhor Sembor disse, de que devemos reconhecer os modernistas como parte legal da igreja, mas com a simples consideração de que os católicos estavam nessa seita judaico-maçônica por acharem que estavam na igreja católica. Que é a mesma lógica simples do porquê comer carne em algum dia de abstinência sem saber que é um dia de abstinência, que não configura pecado. Isso está plenamente de acordo com os canonistas, que ensinam que não há delito nenhum quando se adere a uma seita acatólica, crendo estar
na Igreja Católica. Não há delito. Entendeu? E além de afirmar que a doutrina católica, o católico deve ser realista. Essas falsas posições católicas, como a dos RRs, da tese de Cassitiaco, que querem propor uma solução aparente, mais teológica à crise da igreja, como se o maior problema fosse que os modernistas estão no erro doutrinal, eles ignoram completamente o fato que essa seita Novus Ordo não é meramente um grupo ou uma sociedade de católicos que caíram na heresia e de outros que estão enganados pelos hereges, mas é uma sociedade governada pela sinagoga de Satanás. É tentáculo da ONU, esse povo todo aí que está aí, né, que quer destruir de todo modo o catolicismo. Como isso é mostrado e evidente pelo padre Arriaga no Complô contra a Igreja. Existe aquele católico que leu o livro Complô contra a Igreja e existe aquele que não leu. Entendeu? Esse livro todos deveriam ler. Como que é essa batalha contra a Igreja Católica? É isso que a sinagoga sempre tentou ao se infiltrar na igreja. Identificando esse tentáculo da sinagoga de Satanás como sendo de alguma forma a Igreja Católica, né? Você querendo que esse corpo aí seja de alguma forma a Igreja Católica, vocês vão cometendo grave blasfêmia contra a Santa Igreja e também contra a fé católica. A sinagoga de Satanás quer, e por isso que Monsenhor Dolan tinha toda a razão ao dizer que a tese de Cassitiaco é só mais um tentáculo do Novus Ordo para manterem católicos unidos a uma seita judaico-maçônica. Enfim, pelo que foi dito, queira Deus que seja suficiente para que os católicos repudiem essa falsa posição católica que de maneira tão absurda acaba inovando e contradizendo a doutrina católica ensinada pela Igreja e pelos teólogos. E aos que desgraçadamente querem continuar seguindo essa tese, que se mostra contrária à fé e à teologia católica, tenham ao menos a decência de se não dizerem sede-vacantistas. Tem que ter uma decência, fazendo mais ainda a confusão nessa crise, que já é confusa. As pessoas mal chegam no sede-vacantismo, ainda tem que se debater, debrulhar com isso. Então fala assim, não somos sede-vacantistas, somos sede-privacionistas. Então, aos sede-privacionistas, que desgraçadamente continuarão insistindo que Bergoglio é um papa de acordo com a lei da Igreja Católica, tenham a honestidade de seguir o que o teólogo italiano Martino Bonatina escreveu no seu livro sobre a eleição legítima do papa, e foi compartilhado inclusive pelo próprio padre do Tertre, que é um padre lá do Monsenhor Sembro, que diz, a saber, que não se diz que a sé está vacante, de alguma forma há um papa. Então é isso que ele diz. De alguma forma há um papa ali. Não pode se dizer que a sede está vacante. Então vocês têm que parar de falar que vocês são sede-vacantistas. Enfim, essa parte eu quis mais mostrar o porquê que a tese, maldita tese, que é só uma mera teoria, que até seu criador reconheceu ser falso, né? Um católico normal poderia falar assim, não vou estudar a tese. Por que eu vou estudar a tese se o criador da tese reconheceu que ela é falsa? Chamou ela de tese idiota, né? Full tese. Por que eu vou estudar? Pra que você vai estudar se o cara que criou não quer, né? Falou que é falso. E ele é teólogo autorizado ainda, ele mesmo criou, ele mesmo é teólogo autorizado, ele mesmo refutou, então pra que eu vou estudar? Não. Então, não é uma posição sede-vacantista, como erroneamente pensam alguns, que faz também com que repudie qualquer ataque a essa posição católica. Que eles querem uma união sede-vacantista, né? Mas não é, vocês não são sede-vacantistas. Quando a tese maldita é feita de dogma, como se fosse a única posição católica, como fazem os adeptos a ela, vocês estão se tornando a seita. Vocês que são a seita, não a gente. Então vocês não são sede-vacantistas, e como católicos devemos dever, senão de combater este erro e ao menos repudiar este erro, que é a tese de Cassitiaco. Salve Maria! Essa aqui é a parte 2, vamos ter outras partes também. E eu espero, no fundo do meu coração, que eu possa às vezes estar falando aqui algo muito difícil para algumas pessoas, mas se tiverem dúvida alguma coisa, que comentem aí embaixo. Ok? Então continuaremos sim refutando essa tese de Cassitiaco, que não é sede-vacantista.
E vocês têm que ser homens. Tem que ser homens e falar. Não são sede vacantes, são sede privacionistas. E ponto. Aí já tem a divisão. Se vocês querem fazer dessa tese um dogma de fé, então assumam isso. Salve Maria. Bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz, São José. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.